Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, que bom estarmos juntos nesse dia. E o refrão do Salmo de meditação nos diz: por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Hoje celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, domingo, dia 1º de junho. A solenidade da Ascensão de Jesus mostra, antes de mais nada, qual é a meta final do nosso caminho: a comunhão com Deus, a vida definitiva. Mas além disso, lembra aos discípulos que enquanto caminham na terra, têm a responsabilidade de continuar a obra do Senhor e dar testemunho da salvação de Deus. Louvar, agradecer ao Senhor por essa solenidade de hoje. Com a ascensão de Jesus, vem a promessa do Espírito Santo sobre cada um de nós. O Evangelho de hoje, tirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura de hoje, de Atos 1, de 1 a 11, São Lucas também narra a ascensão do Senhor, a subida de Jesus ao céu, onde Jesus garante aos discípulos a força, a ação do Espírito Santo que vai capacitá-los para serem testemunhas nessa missão que continua com a igreja, continuou com os apóstolos e continua hoje com cada um de nós. É a certeza do Espírito Santo que nós não estamos sozinhos. Essa é a certeza que o Senhor dá aos discípulos e deu a toda a igreja e nos dá hoje. Não estamos sozinhos, não estamos entregues à nossa sorte, às nossas decisões falíveis, que muitas vezes somos falhos, humanamente falando, quando não deixamos o Espírito Santo agir diante de nossos medos e diante das contradições. Através do Espírito Santo, o Senhor nos acompanha, o Senhor nos toma nos braços, sofre conosco, nos inspira, nos encoraja e através de nós Jesus cura, restaura, liberta e renova tantos irmãos e tantas irmãs. Essa é a promessa de Jesus no Evangelho. Diante da ascensão de hoje, da festa, ele diz: vocês serão revestidos da força do alto. E nós precisamos acreditar que o Espírito Santo já mora em nós, que o Espírito Santo está em nós. É por isso que chegamos até hoje onde estamos, vivendo a nossa fé, nos convertendo todos os dias, buscando nossa santidade, buscando a vida nova.
Algo muito importante que os próprios teólogos dizem foi aquilo que Jesus fez. Jesus abençoa os discípulos. E dizem até que foi a primeira vez que essa palavra aparece no sentido de abençoar os discípulos. Vemos Jesus abençoando os pães, na multiplicação dos pães. Isso quer dizer justamente isso, que a força divina estaria com eles. Jesus abençoa. E nós sabemos muito bem o que significa ser abençoado. Receber palavras de bênção. A bênção é sempre força para nós. A bênção é o abraço, o consolo de Deus. Como aqueles que muitas vezes dizem palavras de maldições. Quantas vezes nós ouvimos ou dissemos, nossa, que palavra maldita. E sabemos que uma palavra dita da hora errada e da maneira errada, ela causa muita desgraça na vida das pessoas. Quem sabe você já ouviu uma palavra de maldição, alguma palavra que feriu o seu coração, feriu a sua história. Por isso que é preciso ir transformando isso, colocar e apresentar diante de Jesus essas situações e maldições de palavras malditas que nós ouvimos ou que muitas vezes proferimos e tem causado tanta dor no nosso coração. Por isso peçamos a força de Deus e que essa bênção que Jesus dá aos discípulos nos alcance nessa festa da Ascensão, como garantia da assistência divina, como garantia que o Senhor quer curar, restaurar o coração e a vida de cada um de nós, como garantia que o Senhor quer fazer novas todas as coisas em nossas vidas. E aquilo que o Evangelho nos diz no final, eles receberam a bênção, adoraram Jesus e voltaram para Jerusalém com alegria. Tenho falado muito sobre isso. A alegria deve ser a nossa característica. A alegria deve fazer parte da nossa missão. Mesmo diante da dor, da tristeza, da angústia, das incertezas, temos que estar com o nosso coração alegre. Como os discípulos também tiveram na partida de Jesus. Vimos no período pascal as dores, os medos, as inseguranças, até Jesus vir confortar o coração deles e dizer: Shalom, a paz esteja com vocês. Eu estou com vocês. Temos que ter essa certeza, o Senhor está conosco. O Senhor caminha conosco. Por isso precisamos ter essa certeza no coração diante das dificuldades. Não tenha medo. Creia. Apresente o teu coração, as tuas dores diante de Jesus. Apresente as tuas feridas em cada comunhão que você for receber, em cada adoração. Não esqueça de pedir a cura do seu coração, a cura da sua história. É preciso pedir. É preciso expressar para Jesus a nossa necessidade. Como um filho pede ao pai. Como nós muitas vezes pedimos ao nosso pai, pedimos à nossa mãe. Precisamos pedir, apresentar o coração e pedir ao Senhor: Senhor, cura-me, restaura e me liberta. Eu preciso de cura, de vida nova, de restauração. E convido você a rezar conosco. Vamos rezar durante toda essa semana a oração do Veni Creator Spiritus. É um hino belíssimo em honra ao Espírito Santo, que foi composto no século IX e vem sendo entoado pela Igreja até os dias de hoje. Nessa oração, peçamos a força, a graça do Espírito Santo sobre nós, sobre o nosso mundo, sobre nossa família, sobre nossas atividades, nossas ações, sobre o nosso trabalho na igreja, na comunidade. Por isso rezemos: ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai. Enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor, o Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai. A nossa alma iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor.
nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vem, Espírito Santo. Convido você agora a rezarmos juntos a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Padre Léo, homem cheio do Espírito Santo, porque vivia essa experiência, se abandonou ao coração de Jesus, a ação do Espírito Santo em sua vida. E é isso que nós precisamos fazer também todos os dias em nosso caminho de santidade. Por isso peçamos, Padre Léo, interceda por nós, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Padre Léo, intercede por todos os doentes, por todos aqueles que pedem as nossas orações, por aqueles que sofrem, que padecem de tantas enfermidades, padecem pelo mal, pela depressão, pela angústia, pela dependência química, pela dependência do álcool, pela dependência de remédios. Rezemos. Pai Santo, nós vos louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Meu irmão, minha irmã, convido você a vir visitar Betânia. Lembrando, dia 21 de junho, você é convidado a estar conosco. Fechamento do processo diocesano da causa da beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Santa Missa às 15 horas, aqui em Betânia, com a presença do nosso arcebispo Dom Wilson. À noite, show com Álvaro e Daniel e Tiago Brado. Lembrando, próxima semana já inicia na quinta-feira, encontro de Betânia na Canção Nova, na Trilha da Cura. Esteja conosco ou assista pela TV Canção Nova. Estaremos lá rezando com você e por você. Que Deus os abençoe, trazendo paz, alegria e saúde e os livrando de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.